Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 1. Capítulo 1. No ano de 1510 do calendário marítimo, no reino de Goia, Vila Fuxia. Ei, Tomoya, o arroz frito com ovo está pronto hoje? Um pirralho chutou a porta de madeira do restaurante e entrou com arrogância. O pirralho, vestido com uma camisa de manga curta com um padrão em X e shorts vermelho brilhante, era magro e tinha cabelo preto curto. Seu comportamento arrogante estava um pouco deslocado em seu rosto infantil, mas carregava um charme inexplicável. Esse pirralho é neto do herói naval Garp, Monk de Luffy. Na recepção do restaurante, um homem bonito, de camisa azul clara de manga curta, tirou os pés da mesa. Tomoya, passando por várias mesas bem arrumadas, repreendeu o pequeno Luffy com dor de cabeça. Luffy, quantas vezes eu já te disse que este é um restaurante onde você precisa pagar, não sua casa? Luffy deu um tapinha no peito, prometendo alegremente. Ah, não se preocupe, a conta de hoje é por minha conta. Naquele momento, ele ainda não tinha a cicatriz sob o olho direito que ele queria exibir como uma marca de coragem de pirata. Você disse a mesma coisa ontem e depois de comer, saiu correndo para saquear ninhos de pássaros. Tomoya estendeu as mãos em resignação, suas palavras cheias de profundas queixas. Fugir é uma coisa, mas você até atraiu o pássaro monstro ruivo guardião do ninho de pássaros para cá, causando caos na minha loja. Ao ouvir isso, o antes arrogante Luffy perdeu a confiança e deixou o rosto cair para o lado, agindo com teimosia. Depois de alguns segundos pensando, Luffy levantou a cabeça novamente e disse com uma risada despreocupada: quando eu me tornar um grande pirata como Shanks e os outros, eu definitivamente vou te pagar de volta. Com suas habilidades, você não consegue nem saquear um ninho de pássaro direito. Mesmo se você se tornasse um pirata, só levaria uma surra Rio Tomoya. Seu desgraçado! Como ousa menosprezar meu sonho? Os dentes de Luffy se transformaram em lâminas de serra, e ele cerrou os punhos furioso. Tomoya então trouxe um copo de suco e colocou na frente dele. Aqui tome um pouco de suco. Luffy imediatamente deu um sorriso brilhante, engolindo o suco. Hehe, obrigado, você é realmente muito legal. Serão 50 belis. Seu desgraçado, isso é tão caro. No final, Tomoya não conseguiu resistir aos apelos persistentes de Luffy e foi até a cozinha para fritar um ovo frito com arroz. Depois de uma refeição rápida, Luffy desapareceu num piscar de olhos, indo brincar em algum lugar desconhecido. Tomoya não iria realmente guardar rancor do garoto, rindo antes de se sentar novamente na recepção do restaurante. Já estava anoitecendo, e a suave luz do pôr do sol entrava pela porta de madeira entreaberta, adicionando uma cor nebulosa ao restaurante vazio. Tomoya casualmente pegou uma lata de refrigerante, tomou um gole e olhou para a rua lá fora, o mundo dos piratas perdido em pensamentos. Após passar para o mundo de One Piece por um ano, ele deixou de ser completamente ignorante e se estabeleceu na Vila Fuxia. Usando suas habilidades culinárias de seu antigo mundo, tornou-se dono de um restaurante aceito pelos moradores. Ele pensou em usar seu conhecimento abrangente do mundo de One Piece para fazer seu nome neste mar cheio de heróis. Mas não teve coragem de navegar em um barril como Luffy ou sorte de conhecer um novato como Zoro, o espadachim que empunhava 3 espadas no começo. Em um mundo onde o poder é supremo, confiar somente na presciência para resistir aos monstros do mar parecia opressor. Refletindo sobre as dificuldades que enfrentou, Tomoya suspirou suavemente. Considerando a renda atual do restaurante, mesmo incluindo dinheiro emprestado, levará mais um mês para reunir 3 milhões de belis para fazer um desejo. Sim, como um transmigrador, embora ele não tivesse um sistema simples e rudimentar vinculado a ele, ele tinha um truque único. Era um poço de desejos nas profundezas de sua mente que, sob certas condições, lhe permitia invocar guerreiros de outros mundos. A condição para convocar seu primeiro companheiro era 3 milhões de belis. Pensando em ter um companheiro poderoso em um mês, o rosto bonito de Tomoya não pôde deixar de revelar uma sensação de expectativa. Então, ele poderá deixar a Vila Fuxia e começar uma grande aventura no mundo pirata. Enquanto ele pensava, 3 carpinteiros vestindo coletes entraram no restaurante. Chefe, estamos morrendo de fome depois de um dia de trabalho. Tem algum prato novo hoje? Traga para a gente experimentar. Os carpinteiros encontraram um canto e sentaram-se, claramente clientes habituais. Você adivinhou, eu desenvolvi um novo prato hoje, carne de pássaro monstro assada. Tomoya sorriu, levantou-se da recepção e, após perceber o interesse dos clientes em experimentar algo novo, foi até a cozinha para se ocupar. Minutos depois, ele trouxe um prato de carne de ave assada e perfumada, junto com arroz branco e vários acompanhamentos. Que cheiro bom! Os 3 carpinteiros babaram sobre a carne do pássaro. Experimente, foi pescado ontem, a carne é absolutamente macia e deliciosa, disse Tomoya com um sorriso. Vamos comer. Os carpinteiros provaram avidamente a carne da ave, com os rostos cheios de satisfação e alegria, sentindo como se todo o cansaço do dia tivesse desaparecido. Na verdade, a culinária de Tomoya não era considerada de primeira qualidade em sua cidade natal, mas era muito boa no mundo de One Piece. Se não fosse por conquistar os estômagos dos moradores e seu comportamento amigável, como ele, um estrangeiro, poderia ser aceito em apenas um ano. Você precisa de bebidas? Posso pegar no bar da Makino? Perguntou Tomoya casualmente. O bar da Makino, onde os piratas do cabelo vermelho costumavam beber, ficava logo em frente ao restaurante. Ele não vendia álcool em seu restaurante, embora fosse lucrativo, porque ele não faria uma coisa tão tola. Claro, isso também se deve ao bom relacionamento entre o bar da Makino e os piratas do cabelo vermelho. Com o tempo, o bar de Tomoya e Makino se deram bem. Às vezes, quando os piratas do Ruivo voltavam do mar, eles vinham aqui para comer e beber. Bang!
Os carpinteiros estavam prestes a responder quando a porta do restaurante foi repentinamente arrombada com um chute. Falando em bebida, eu também estou com sede. Traga algumas caixas para nós. Olhando ao redor, um grupo de bandidos da montanha vestindo roupas brancas e bandanas entrou em fila única. O líder, vestindo um casaco marrom, carregando uma longa espada na cintura e com um olhar arrogante e desprezível, estava diante de Tomoya com um olhar astuto e arrogância. Considere o custo das bebidas como juros sobre as 80.000 belis que você me deve. O que você acha, meu caro chefe Tomoya? Tomoya enfrentou calmamente o ameaçador Iguma, conhecido como o Rei Bandido da Montanha. Há alguns dias você pegou o dinheiro emprestado e agora está aqui para cobrar juros? A história remonta a uma semana, quando Tomoya, numa tentativa de apressar a convocação de um companheiro do Poço dos Desejos sem perder mais tempo na Vila Fuxia, arriscou e pediu um empréstimo a uma gangue de bandidos da montanha próxima. Se ele conseguisse um empréstimo de 1 milhão de belis, somado ao dinheiro emprestado dos aldeões, ele teria o suficiente para atender à exigência do Poço dos Desejos de 3 milhões de belis e iniciar a invocação imediatamente. No entanto, mesmo depois de oferecer seu restaurante como garantia, ele só conseguiu 80.000 frutas de Iguma, o líder dos bandidos da montanha. Isso significava que ele teria que esperar mais um mês para reunir as 20.000 frutas restantes para cobrir o déficit. Claro, comparado ao feroz e implacável Iguma, os piratas do cabelo vermelho estacionados na Vila Fuxia poderiam ter sido uma fonte mais apropriada para um empréstimo, mas Tomoya optou por não abordar Shanks. O motivo era simples: pedir dinheiro emprestado a alguém tão terrivelmente poderoso quanto Shanks significava que o dinheiro teria que ser pago de volta. Só estou interessado em receber os juros antecipadamente. Tem algum problema com isso? O olhar desdenhoso de Iguma se fixou em Tomoya. Motivados pelo lucro, os bandidos estavam dispostos a emprestar dinheiro, de olho nos altos juros que isso renderia. Com essa desculpa, eles se sentiam justificados em vir comer sem pagar, sem se preocupar em causar problemas que poderiam aumentar suas recompensas. Afinal, eles consideravam isso uma dívida de Tomoya para com eles. O tempo ainda não acabou. Não vou pagar juros a vocês. Iguma ficou surpreso com a recusa de Tomoya em atender a sua demanda por juros naquele momento. Garoto, você sabe com quem está falando? O sorriso zombeteiro de Iguma desapareceu enquanto seu olhar se tornou ameaçadoramente frio. Ele riu baixinho, virando-se para seus capangas. Destruam este lugar. Mostrem a esse cara o que acontece quando vocês mexem com a gente. Entendido, chefe. Os bandidos se espalharam rapidamente, agarrando mesas e cadeiras para iniciar sua matança. Tais ações eram rotineiras para eles, acostumados à brutalidade e ao derramamento de sangue. Bang, bang, bang. O som de móveis sendo quebrados encheu o restaurante, transformando o espaço antes arrumado em uma confusão de poeira e detritos. Os 3 carpinteiros que tinham vindo para uma refeição fugiram em pânico, saindo correndo do restaurante ao verem a violência. Observando a destruição desenfreada dos bandidos, os olhos de Tomoya ficaram mais frios. Diante do olhar divertido dos bandidos, ele se virou e agarrou o banco de madeira mais próximo. Iguma, pronto para tirar sangue do ousado Tomoya, parou quando Tomoya girou o banco e o jogou no chão à sua frente com um alto craque surpreendendo os bandidos, que pararam momentaneamente com o vandalismo. Vai lá, destrua. Por que parar agora? Destrua o restaurante inteiro se você é tão capaz. Me ameaçando, é? Continue assim. Se esse restaurante falir, eu não pago nenhuma beli. Tomoya olhou feio, raiva e histeria evidentes em seu rosto bonito, enquanto gritava para Iguma. Pegos de surpresa por esse desafio inesperado, Iguma e seus homens pararam, suas ações congeladas no ar. O que é isso? Tentando me ameaçar? A voz de Iguma ficou perigosamente baixa. É você quem está se ameaçando. Eu dependo deste restaurante para ganhar dinheiro. Se você estragar tudo, como vou continuar? Tomoya deu um passo à frente, destemido. Chega de papo. Tire minha vida se quiser, mas aí estamos quites. De fato, a única fonte de renda de Tomoya era o restaurante. Destruí-lo não deixaria ninguém para cobrar a dívida. Percebendo a lógica do argumento de Tomoya, Iguma começou a ver que suas táticas típicas de intimidação e violência eram ineficazes contra esse devedor. Matar Tomoya significaria perder as 80.000 frutas que ele havia emprestado. Após um momento de reflexão, deixar Tomoya continuar administrando o restaurante pareceu a escolha mais prudente. Diante de um homem que parecia não ter medo da morte, Iguma, por um momento, arrependeu-se de sua decisão de emprestar dinheiro a juros altos. Tudo bem, é melhor você ter o dinheiro no mês que vem, ou você estará morto. Ponderando suas opções, Iguma finalmente decidiu recuar. Embainhando a espada, fez sinal para seus homens partirem. Espere! Tomoya gritou para ele. E agora? Iguma se virou, sua expressão mais fria do que antes. Tomoya, conhecendo muito bem o princípio de que o mutuário é servo do credor, apontou para os móveis danificados e disse calmamente: compense. Capítulo 2. Você ousa abusar da sorte comigo? Quer mesmo uma compensação? Eu sou um bandido, pelo amor de Deus. A fúria de Iguma finalmente se inflamou. Furioso, ele desembainhou sua longa espada e a colocou diretamente contra o pescoço de Tomoya. Você acredita que eu poderia te matar aqui mesmo? A lâmina afiada cortou a pele, e um fio de sangue vazou do corte. A dor intensa e o forte cheiro da morte envolveram Tomoya instantaneamente. Mesmo assim, ele não recuou, encarando Iguma em silêncio, sem dizer uma palavra. Sua atitude era clara. Se você tem coragem, vá em frente e corte, e veja quem mais te recompensa. Quanto mais gananciosas as pessoas são, mais astutas elas se tornam. Se Iguma realmente quisesse agir, já teria brandido sua espada. Por que tanta conversa? Muito bem, Tomoya, eu me lembrarei de você. Iguma estava tão bravo que rangia os dentes.
Assim como Tomoya havia previsto, Iguma realmente não conseguiu cortar. Sua cabeça valia 8 milhões de belis, mas a cabeça de Tomoya, que não tinha recompensa, não valia nada. Pagar. O subordinado atrás dele ficou atordoado. Hã? Chefe, vamos mesmo pagar? Eles eram bandidos, bandidos infames, ainda por cima. Você não entende o que eu estou dizendo? Já frustrado e sem ter onde desabafar, Iguma deu um tapa no rosto de seu subordinado. Tapa? O subordinado, sentindo-se injustiçado, tirou relutantemente um maço de belis do bolso e o colocou no chão. Vamos. Depois de lançar um olhar profundo para Tomoya, Iguma, com uma expressão distorcida, assumiu a liderança e saiu do restaurante decadente que o fez sofrer um revés. Seus subordinados o seguiram silenciosamente, sem que ninguém ousasse falar. Logo, o formidável grupo de bandidos desapareceu no final das ruas da Vila Fuxia. Ufa, lidar com esses caras desesperadamente pobres e violentos é realmente arriscado. Tomoya deu um profundo suspiro de alívio. Quando seu coração parou de bater, percebeu que o suor havia encharcado sua camiseta. Assim que ele pegou as frutas deixadas pelo outro grupo e estava prestes a guardá-las no bolso, uma comoção surgiu do outro lado da rua. Eram os 3 carpinteiros que estavam jantando aqui mais cedo e trouxeram a equipe de segurança da vila com eles. Foi somente quando Tomoya saiu do restaurante que ele se surpreendeu ao encontrar os arredores já lotados de moradores empunhando barras de ferro, enxadas e até espátulas de cozinha, todos parecendo prontos para ajudar se uma briga de verdade acontecesse lá dentro. Tomoya saiu e parece ileso. Um aldeão segurando uma espátula de cozinha deu um suspiro de alívio, a preocupação em seu rosto se dissipando lentamente. Antes que Tomoya pudesse mergulhar no calor de ser cuidado por todos, ele ouviu a pessoa suspirar. Caso contrário, teria sido difícil pedir de volta as 50 mil frutas que ele me deve. Irmão, então era com isso que você estava realmente preocupado. O coração tocado de Tomoya foi firmemente pressionado de volta para baixo. Vendo que não havia nenhum problema sério, a equipe de segurança lembrou a todos para tentarem não provocar aquele grupo de bandidos cruéis antes de retornarem aos seus postos. O senhor está bem, senhor Tomoya? Não está ferido, está? Uma fragrância suave soprava com a brisa da costa, e Tomoya se virou para ver quem falava. Era Makino, a alta e esguia dona do bar do outro lado da rua, com seu cabelo verde escuro preso com uma bandana amarela de flores, gentil e elegante. Estou bem. Os bandidos se assustaram com a minha presença. Não precisa se preocupar, disse Tomoya casualmente, dando um show na frente de Makino e dos outros. Seu pescoço está sangrando. Tem um antisséptico aqui, deixe-me aplicá-lo em você. Makino, bondosa como era, notou rapidamente o corte no pescoço de Tomoya. Ela pegou um antisséptico e bandagens e se adiantou para ajudá-lo a limpar o ferimento. Ela era aquele tipo de pessoa afetuosa e pé no chão. Tomoya se sentiu um pouco estranho com o rosto bonito tão perto de repente, mas foi educado demais para recusar a gentileza de Makino e ficou parado, deixando-a fazer o que precisasse. Na verdade, ele queria dizer que um ferimento tão pequeno não era nada. Pronto, deve ficar tudo bem agora, contanto que você cuide bem. Não deve deixar cicatriz. Makino voltou à sua posição original, satisfeita com seu trabalho de enrolar uma bandagem no pescoço de Tomoya. Obrigado, Makino. Tomoya agradeceu sinceramente, seu olhar para Makino era extraordinariamente sério. Sem problemas, afinal somos vizinhos. Ajudar um ao outro é normal, e conto com Tomoya para cuidar bem dos negócios do bar, respondeu Makino com um sorriso suave, intrigada com a sinceridade nos olhos de Tomoya. Com certeza, no segundo seguinte, Tomoya disse descaradamente, já que Makino disse não serei tímido. Será que posso pegar emprestado mais 200 mil frutas? O bandido Iguma revelou-se ainda mais astuto e brutal do que se imaginava. Se ele soubesse que os bens de Tomoya somavam mais de 200 a 300 milhões de belis, as consequências seriam inimagináveis. Prevendo possíveis problemas no mês seguinte, Tomoya decidiu tomar a iniciativa e invocar um poderoso companheiro de equipe do Poço dos Desejos hoje. O sorriso de Makino congelou e sua boca se contraiu. Tomoya havia pegado emprestado 100 mil belis dela há pouco tempo, e com o bar planejando estocar um novo lote de bebida, ela estava realmente sobrecarregada. Mesmo assim, a bondosa Makino perguntou timidamente, há algo muito importante que você precisa cuidar? Sim, muito importante. Tomoya assentiu vigorosamente. Em momentos como esse não havia espaço para orgulho. Depois de roer a unha e refletir por alguns segundos, Makino tomou uma decisão e disse lentamente, tudo bem então, espere só um momento. Ela decidiu adiar o plano de comprar novas bebidas. Com isso, Makino se virou e correu de volta para o bar, retornando logo com um pequeno barril nos braços. Entregando generosamente o pequeno barril para Tomoya, ela deliberadamente aumentou a voz alguns decibéis. Tomoya, está aí a bebida rara que lhe prometi ontem. Por favor, cuide bem dela. Tomoya, segurando o pequeno barril, entendeu imediatamente a intenção dela de não constrangê-lo na frente de todos e expressou sua gratidão solenemente. Obrigado. De verdade. Agradeço muito. Makino sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar, encorajando. Com expectativa e entusiasmo por um companheiro poderoso, Tomoya se despediu de Makino e dos aldeões e voltou para o restaurante. À medida que os moradores reunidos se dispersavam, o sol também se punha completamente atrás das colinas. A tênue escuridão substituiu a luz, envolvendo gradualmente toda a Vila Fuxia. Quando a lua estava alta e os grilos cantavam, com a maioria dos moradores dormindo, Tomoya finalmente fechou a porta do restaurante com força e encontrou um lugar espaçoso para se sentar. Talvez muito animado, ele até foi se aliviar antes, lamentando o banheiro estar um pouco sujo. Quando tudo estava pronto, os pensamentos de Tomoya se moveram levemente, e o poço dos desejos em sua mente se manifestou no chão à sua frente. Era um pequeno poço com pouco mais de 1 metro de diâmetro, sem bordas definidas.
As luzes maravilhosamente esplêndidas como uma galáxia de estrelas, fluíam lentamente em direção ao centro do poço, emitindo uma aura bastante mágica. Em vez de chamá-lo de Poço dos Desejos, seria mais preciso dizer que era um portal para outra dimensão. Claro, Tomoya já havia testado isso muitas vezes antes. Esse portal unidirecional para outra dimensão era invisível no mundo de One Piece. Pessoas deste mundo não conseguiam percebê-lo ou observá-lo, e ele não tinha outros efeitos especiais que pudessem ser explorados. Ao lado do Poço dos Desejos, uma discreta laje de pedra exibia uma fileira de pequenos caracteres. Condição de desejo atual: 3 milhões de belis. Depois de respirar fundo, sem hesitar, Tomoya jogou todo o dinheiro que havia economizado e pegado emprestado ao longo do ano no Poço dos Desejos. A superfície calma do Poço dos Desejos de repente explodiu em luz, formando um painel de informações azul claro. Forneça 2 descrições do personagem que você deseja invocar. Tomoya tinha uma ideia clara do que queria desde o momento em que tomou conhecimento da existência do Poço dos Desejos. Sem dúvida, no mundo de One Piece, os poderes das Akuma no Mi são o sistema de poder mais distinto. A maioria dos poderes, como os 3 almirantes Kaido, Big Mom, etc., alcançaram níveis incomparáveis por meio de seus poderes. E a coisa que naturalmente contraria os usuários de Akuma no Mi é água. No Novo Mundo, até mesmo um soldado comum pode brincar com ataques baseados em fogo, mas habilidades relacionadas à água são raras. Com sua compreensão do sistema de poder geral do mundo de One Piece, a primeira descrição que Tomoya deu ao invocador foi naturalmente poder baseado em água. Para garantir que a entidade invocada não fosse muito fraca, sua força obviamente precisava ser garantida. Esta foi a primeira vez que Tomoya fez um desejo, e ele não tinha certeza até que ponto o Poço dos Desejos poderia realizá-lo. Embora a intuição lhe dissesse que 3 milhões de belis dificilmente invocariam uma figura lendária. Já que ele poderia escrever sua própria descrição e testar as regras e limites do Poço dos Desejos, ele decidiu ser ousado. Depois de muito pensar, ele descaradamente escolheu a segunda descrição: nível Deus. Mesmo que a entidade que apareceu não fosse invencível desde o início e precisasse de tempo para crescer, pelo menos com essa descrição como garantia. O Poço dos Desejos não poderia lhe dar algo muito ruim, certo? Usuário de poder baseado em água mais nível Deus, condição confirmada, pesquisando na biblioteca dimensional, pesquisa concluída. Zumbido. À medida que a luz do Poço dos Desejos se intensificava de repente, a luz ofuscante iluminou todo o salão fechado. Ansioso para testemunhar seu primeiro passo no grande mundo de One Piece, mesmo que a luz brilhante fosse ofuscante, Tomoya ainda apertou os olhos, recusando-se a perder um momento. Daquele momento em diante, o cozinheiro chato e sem graça do restaurante se tornaria história. A partir daquele momento, ele, Tomoya, estaria livre e se aventuraria livremente pelo mundo de One Piece. O espaço dentro do Poço dos Desejos se distorceu levemente, e por trás da luz intensa, a silhueta de uma linda garota balançando uma fita emergiu, irradiando uma aura sagrada e sábia. A superfície do Poço dos Desejos ondulou, e Tomoya, cheio de excitação e expectativa, sentiu até sua respiração ficar mais rápida. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Sentindo o cheiro cada vez mais forte da sabedoria, Tomoya se sentiu tranquilo, convencido de que o companheiro convocado seria tão estável e confiável quanto ele. Então, ele observou um rosto idiota e fofo emergir do poço. O rosto delicado e impecável apresentava um par de olhos azuis água inteligentes que eram particularmente impressionantes. O cabelo azul água, igualmente transparente, estava preso em um círculo, adornado com contas que pareciam modelar a molécula de H2O bastante reconhecível. Tomoya reconheceu imediatamente a verdadeira identidade desta figura, e a expectativa em seu rosto, como ambições caindo no abismo, se despedaçou. Um rugido de desespero e arrependimento irrompeu dele. Droga, é Aqua. Capítulo 3. De fato, Tomoya não poupou esforços, arriscando pedir dinheiro emprestado ao rei bandido Iguma e depositando infinitas esperanças em seu primeiro companheiro. Era ninguém menos que a deusa da água, Aqua. Como deusa da água, Aqua tem uma afinidade extraordinária com a água, sendo capaz de respirar debaixo d'água, mover-se naturalmente na água e desferir ataques de nível de inundação, além de secar a água rapidamente. Parece impressionante, atendendo perfeitamente às condições que Tomoya estabeleceu para combater os usuários de Akuma no Mi, e até mesmo superando-os por uma margem. Mas, com sua inteligência chegando ao fundo do poço, ela conseguiu resolver facilmente um problema e criar outro ainda maior. Sua confiabilidade como companheira, em certo sentido, era ainda mais ruim que a do palhaço Bug. Embora Bug, o palhaço, também seja um personagem cômico, pelo menos ele é cheio de sorte, transformando qualquer situação adversa em uma grande oportunidade. No entanto, com a sorte e a inteligência de Aqua sendo péssimas, qualquer oportunidade acaba em desastre. A analogia mais simples, ela é do tipo que gasta 1 bilhão para comprar um ovo. Você deve ser Tomoya, né? Já ouvi falar, não se preocupe, com essa deusa aqui, você logo realizará seu sonho de dominar o mundo. Aqua, colocando a cabeça para fora do poço dos desejos, piscou seus olhos azuis cheios de aura de sabedoria, colocando preguiçosamente fichas em sua boca. Falando nisso, Aqua também é muito azarada. Por ter se descuidado e causado problemas ao desempenhar seus deveres de deusa no céu, ela foi enviada para pagar seus pecados no mundo pirata, diferente de seu universo original. Aos seus olhos, como uma deusa elevada, dominar tal mundo parecia fácil demais, naturalmente tratando isso como férias pagas. O que Aqua não esperava era que, após uma breve reflexão, a pessoa que a convocou estendeu suas mãos malignas em direção à sua nobreza. Reembolso. Depressa, reembolso.
Só me traga outra coisa. Para evitar que sua aventura pirata se tornasse um desastre, Tomoya rapidamente pressionou a cabeça de Aqua, tentando mandar esse grande problema de volta. Espere, espere, espere. Não me empurre para trás. Não completar a tarefa significa punição severa. Sentindo a força em sua testa, a fachada de calma e compostura de Aqua desapareceu instantaneamente. Revelando sua verdadeira forma, ela se jogou nas pernas de Tomoya, implorando desesperadamente. Por favor, deixe-me ficar. Voltar significa morte. Por favor, não me mande embora. Com lágrimas nos olhos, Aqua agarrou-se às pernas de Tomoya, soluçando amargamente. Seu comportamento sem limites e seus gritos agudos não só falharam em amolecer Tomoya, como deixaram ainda mais determinado a devolvê-la, tentando freneticamente se livrar dela. Foi nesse momento que ele percebeu que o chamado Poço dos Desejos não estava realmente ao seu alcance. Apenas 3 milhões de belis, nem metade do valor que o rei bandido Iguma tinha. Desejar um companheiro confiável com inteligência e força era pura ilusão. Errado. Como Aqua pode valer 3 milhões de belis? Zumbido. Enquanto eles puxavam um ao outro, como se isso os lembrasse de que o tempo estava se esgotando, o Poço dos Desejos no chão tremeu levemente, e sua luz brilhante diminuiu gradualmente. Aqua, aterrorizada até a alma, parecia horrorizada, e sua luta se tornou mais intensa. O portal está desaparecendo, metade do meu corpo ainda está enterrada, me deixem sair, rápido. Motivada por uma forte vontade de viver, Aqua finalmente se libertou das mãos de Tomoya, chutando com força e batendo fortemente no peito dele. Com um baque, ambos caíram no chão em uma pose estranha. Acabou tudo. Observando o Poço dos Desejos desaparecer num piscar de olhos, Tomoya, deitado no chão, tinha uma expressão sombria, seus olhos vazios encarando o teto do restaurante. Mesmo com a deusa perfeita deitada sobre ele, ele não sentia alegria nem prazer. No fim, eu sou a deusa superior. Aqua, conseguindo desembarcar, imediatamente se levantou, com as mãos na cintura, respirando avidamente o ar fresco do mundo pirata, emitindo uma risada orgulhosa e zombeteira. Fazendo barulho sem parar desde agora, vocês não podem deixar as pessoas dormirem, droga. Uma voz áspera repreendeu do vizinho. Desculpe, desculpe, realmente desculpe. A orgulhosa Aqua imediatamente se suavizou, acenando com as mãos e se desculpando sinceramente na direção da voz. Enquanto Tomoya estava no chão, ainda estava em um estado de silêncio questionador da vida. Ei, não me olhe com esse olhar de desespero, eu sou uma deusa muito poderosa, até os mais terríveis monstros e demônios mortos-vivos podem ser facilmente mortos. Aqua se gabava de suas habilidades, dando tapinhas no peito. Este mundo não tem mortos-vivos nem demônios, murmurou Tomoya. Eu também posso purificar água. Qualquer líquido muito poluído pode ser instantaneamente transformado em água pura, sem impurezas. Aqua continuou a se gabar. Essa é realmente uma habilidade muito boa. Tomoya levantou-se lentamente do chão, seus olhos gradualmente recuperando a nitidez. Não importa o que acontecesse, não havia como devolver Aqua. Nesse caso, ele só poderia fazê-la desempenhar seu papel, tentando minimizar as perdas. Para a deusa da água, isso é natural. Aqua, ao receber a afirmação, imediatamente mostrou um rosto orgulhoso. Por favor, limpe o banheiro primeiro. Aqua aguçou os ouvidos, imaginando se tinha ouvido errado. Ela, uma deusa nobre, deveria limpar banheiros, uma tarefa aparentemente sem sentido. Este é um teste de suas habilidades. Não posso simplesmente acreditar em sua palavra, posso? Disse Tomoya calmamente. Droga, me menosprezar, adorado pela religião Axis como um deus sagrado, observe atentamente. Ao ouvir que suas habilidades eram questionadas, Aqua imediatamente ficou animada, determinada a limpar o banheiro de toda a sujeira. Impecável, sem uma única falha. Dito isso, a deusa da água deu passos ousados em direção à porta principal do restaurante. O banheiro é por aqui. Tomoya apontou na direção oposta aos passos de Aqua. Pensei que os banheiros ficavam sempre atrás da porta principal. Aqua riu sem jeito e imediatamente mudou de direção. Quem naturalmente presumiria que banheiros deveriam ser colocados na entrada? Ao ver Aqua entrar desavisadamente no banheiro e começar a purificá-lo seriamente, os olhos de Tomoya brilharam de dúvida. De outra perspectiva, um indivíduo tão facilmente enganado, com poderes aquáticos, se bem treinado, pode de fato se tornar um aliado poderoso? Tomoya se consolou com esse pensamento. Naquele momento, o Poço dos Desejos em sua mente subitamente ondulou. Uma placa misteriosa apareceu silenciosamente diante dele. O desejador aceita com sucesso a pessoa desejada. Esta transação foi concluída. Escolha uma das 3 habilidades a seguir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 4. Escolher habilidades depois de fazer um pedido? Eu subestimei esse truque. A repentina sorte surpreendeu Tomoya, que após alguns segundos de contemplação, não conseguiu evitar xingar. Droga! Então foi mesmo possível devolver o produto. Calha a boca, droga, você está perturbando o instinto natural de reprodução. Tome cuidado ou eu vou destruir sua casa. Veio a bronca furiosa do vizinho novamente. Desculpe, desculpe. Tomoya se desculpou apressadamente. O relacionamento dos vizinhos exalava uma atmosfera bastante harmoniosa. Acalmando-se, Tomoya voltou sua atenção para as 3 opções no tablet. Magia explosiva incrível. Após uma curta carga, libera uma explosão tão poderosa que pode destruir topos de montanhas. Mas deixa o usuário completamente fraco e incapaz de se mover por um dia. Roubo de relíquias sagradas um pouco pervertido. Ganhe o superpoder de pegar objetos de longe e com um pouco de sorte, até roubar roupas íntimas femininas.
Defesa extremamente durável, barra de saúde espessa e armadura alta, capaz de suportar ataques muito mais fortes do que a própria condição física. Sem pensar muito, Tomoya imediatamente descartou a primeira opção. Entretanto, escolher entre as opções aparentemente normais de roubo de relíquias sagradas e habilidade defensiva o fez franzir a testa, apresentando um dilema. Entre roubar relíquias sagradas e habilidades defensivas, é realmente difícil escolher. Olhando para as lascas de madeira e detritos ainda a serem limpos, e considerando a iminente cobrança de dívidas dos bandidos, após cuidadosa deliberação, Tomoya relutantemente desistiu do roubo um tanto pervertido da relíquia sagrada. Deixando de lado o fator incerto da sorte no mundo perigoso dos piratas, uma habilidade defensiva que salva vidas é de maior valor. No momento em que ele fez sua escolha, uma fraca luminescência se acendeu ao seu redor. Tomoya então sentiu claramente sua pele ficando mais firme, seus músculos e físico fortalecidos, e sua força como um aldeão comum aumentou ligeiramente. Não é um aumento ruim, embora esteja longe da defesa da criatura mais forte, Kaido, mas enfrentando os bandidos de Guma, eu deveria ser menos passivo agora. Tomoya ficou bastante satisfeito com as mudanças em seu corpo. Os 3 milhões de belis economizados com muito esforço não foram desperdiçados. Observando a placa do Poço dos Desejos desaparecer gradualmente, Tomoya perguntou de repente, posso mandar a pessoa de volta e manter a habilidade escolhida? Ele ainda nutria preocupações sobre a inteligência de Aqua. Entretanto, o Poço dos Desejos, sendo apenas uma ferramenta, não tinha consciência e não conseguia responder. Nenhuma resposta significava essencialmente uma coisa, não haveria reembolsos ou trocas depois que o produto saísse do balcão. Infelizmente, Tomoya teve que abandonar seu pensamento esperançoso. Naquele momento, Aqua terminou de limpar o banheiro e estava caminhando em sua direção com uma cara orgulhosa. Ei! Tomoya pode verificar o banheiro agora. Eu já provei que sou eficiente e perfeito. Tomoya não tinha intenção de verificar, apenas fez um elogio casual. Muito bem, deusa do banheiro. Antes que Aqua pudesse corrigir severamente o comentário da deusa do banheiro, Tomoya apontou preventivamente para os destroços no chão. Agora que você terminou, que tal limpar essa bagunça também? Droga! Você está me pedindo para limpar o lixo? Eu sou uma deusa, a deusa da água. Aqua se irritou. Ah, é mesmo? Então a deusa da água é um ser tão inútil que nem consegue limpar lixo. Tomoya olhou de soslaio e fingiu se levantar em direção aos escombros, murmurando, eu realmente não consigo com você, acho que terei que fazer isso sozinho. Antes que ele pudesse terminar, uma figura azul passou por ele, provocando uma rajada de vento. Que piada, limpar lixo é uma coisa pequena que não é um desafio para mim. Ao ver Aqua sendo tão facilmente provocada e limpando o lixo energicamente, o arrependimento de Tomoya diminuiu um pouco. Apesar de estar preparada, a baixa inteligência da deusa ainda superava em muito suas expectativas. Talvez ele pudesse de fato manipulá-la para se tornar uma força poderosa sob seu comando. Entretanto, a deusa do banheiro imediatamente quebrou suas expectativas excessivamente confiantes. Roncos, totalmente impróprios para uma garota bonitinha, enchiam o ar. Em apenas alguns segundos de distração, Aqua adormeceu entre as aparas de madeira. Sua mão delicada coçava sua barriga exposta. Sua postura áspera de dormir não tinha nenhuma relação com sua imagem de deusa. O luar brilhando através da janela iluminava a adormecida Aqua, revelando seu rosto impecável e sua figura perfeita, enquanto Tomoya, um libertino oculto, observava com pura admiração. A beleza de Aqua pessoalmente superava em muito aquela vista na tela do computador. Porém, por alguma razão, ele não sentia desejo algum. Seus pensamentos eram tão limpos quanto água purificada. Suspirar, pensando em se aventurar com tal ser, Tomoya, aspirando ser forte por toda a vida, não pôde deixar de soltar um suspiro desamparado. Ele pegou um cobertor fofo de dentro do restaurante e cobriu Aqua delicadamente. A noite avançou, mas Tomoya não tinha intenção de dormir, suportando o ronco alto e sentando-se na recepção. Depois de pegar uma garrafa de refrigerante gelado na geladeira e tomar um gole, ele começou a analisar a situação atual no mundo pirata. Ele chegou no ano de 1510 do calendário do Círculo do Mar, 10 anos antes do protagonista Luffy zarpar. Esta foi a era em que Olho de Falcão foi nomeado o maior espadachim do mundo e Shanks, o ruivo, ainda não havia se tornado um dos imperadores. Foi o período mais caótico e turbulento do mundo pirata. A força de Barba Branca ainda não havia diminuído. Big Mom e Kaido estão aumentando seu poder depois de deixar os Piratas das Rochas, e também aos 7 Shichibukais. O robusto herói da Marinha Garp e os futuros almirantes Akainu, Aokiji e Kizaru mostrando suas proezas. Comparada à pior geração formada por Luffy, Barba Negra e os Supernovas, essa era ainda mais perigosa, tornando quase impossível fazer um nome para si mesmo. Tomoya havia planejado invocar um parceiro forte e inteligente para matar o bandido de 8 milhões de belis, Iguma, e partir para o chamado Mar do Leste mais fraco para se fortalecer através da aventura. Depois de reunir tripulação suficiente, ele seguiria para a Grand Line e até mesmo para o Novo Mundo, fazendo progresso constante. Mas a chegada de Aqua interrompeu todos os seus planos, aumentando seus recursos já escassos. Por enquanto, ele só podia esperar que o segundo parceiro convocado fosse mais promissor. Pensando nisso, Tomoya acessou o Poço dos Desejos em sua mente. O tablet flutuante perto do poço exibia as condições para o próximo desejo. 10 milhões de belis mais uma bola especial para Bug? Nem 10 milhões de belis nem uma bala de Bug pareciam alcançáveis na Vila Fuchsia. Deixando de lado a bala do Bug, seu negócio de restaurante mal conseguia faturar 2 milhões de belis por ano, no máximo. Nesse ritmo, não levaria 5 anos para economizar 10 milhões? Além disso, ele agora tinha Aqua, cuja simples presença gritava desastre financeiro. Depois de pensar muito, partir para o mar para capturar piratas de baixo escalão em troca de suas recompensas parecia a melhor opção.
Ainda assim, antes disso, eu realmente preciso encontrar uma maneira de derrotar o rei bandido Iguma. Uma cabeça de 8 milhões de belis poderia não valer nada no novo mundo, mas ainda era muito tentadora para Tomoya. Se ao menos ele tivesse o poder esmagador dos piratas do Ruivo para simplesmente dominá-los. Infelizmente, mesmo com o aprimoramento do Poço dos Desejos, sua principal força era sua defesa durável, sem capacidades ofensivas significativas. Enfrentar um grupo de bandidos totalmente armados era muito arriscado e difícil. O olhar de Tomoya cintilou enquanto ele ponderava um plano infalível. Capítulo 5. Cedo na manhã seguinte. O que você disse? Um homem-terremoto que pode causar tsunami simplesmente abrindo os braços? Um superfuzileiro que usa navios de guerra como sacos de pancada? E monstros que podem desencadear erupções vulcânicas, congelar geleiras e disparar raios laser de luz? Depois de ouvir a introdução de Tomoya aos poderosos do mundo pirata, Aqua levou as mãos à cabeça em pânico. Suas pupilas claras escurecendo e seu rosto se transformando em uma expressão de choque total. Este não deveria ser um mundo de fracos? Porque parece mais assustador do que aqueles mundos onde lutam contra lordes demônios. O mesmo nível de potências é muito mais numeroso do que o que mencionei, acrescentou Tomoya implacavelmente, dando-lhe um sinal de alerta. De fato, forças emergentes como Olhos de Gavião e Shanks, o Ruivo logo estariam no topo do mundo, sem mencionar as superpotências cujas forças ainda eram desconhecidas. Como o dragão do exército revolucionário, os 5 anciões e os nobres mundiais como Imu. Como parceira de uma pessoa inútil como você, não serei transformada em fragmentos de pele em minutos. O desespero se espalhou pelo rosto distorcido e fofo de Aqua, destruindo sua antiga tranquilidade e alegria de férias pagas. Sendo desprezado por uma deusa tola, o olhar de Tomoya ficou frio. De fato, vendê-la aos bandidos para recuperar algumas perdas parece mais prudente. Não. Embora eu seja uma deusa nobre e supremamente sagrada, definitivamente não vou vender por muito. Aqua ficou ainda mais em pânico, balançando a cabeça freneticamente, sem duvidar da verdade das palavras de Tomoya. Seu icônico cabelo azul água esvoaçava enquanto ela se movia. Escondendo sua diversão, Tomoya comentou: você realmente tem alguma autoconsciência. Idiota, você está mentindo para mim. Aqua ficou furiosa. Depois de alguns segundos de silêncio e recuperando a compostura, ela sugeriu a Tomoya: por que não ficamos nesta vila segura? Assim como Tomoya havia adivinhado ao fazer seu desejo, Aqua, após completar a viagem interdimensional, não havia recuperado totalmente seus poderes de deusa. Sua magia de purificação de mortos-vivos mais proficiente era inútil neste mundo. A única habilidade notável que ela tinha era uma magia que rivalizava com inundações. Mas isso parecia insignificante comparado a desastres naturais como tsunamis e erupções vulcânicas. Especialmente porque os indivíduos com esses poderes aterrorizantes também possuíam físicos monstruosamente fortes, capazes de lutar por 7 dias e noites sem se cansar. Se Tomoya não estivesse mentindo. Na verdade, você não precisa se preocupar muito. Esses monstros estão, em sua maioria, reunidos no imprevisível novo mundo, bem longe do Mar do Leste, onde estamos agora. Vendo quanto Aqua estava assustada, Tomoya não pôde deixar de confortá-la. Não se preocupe, eu conheço bem este mundo. Você é meu parceiro invocado e não vou deixar você perder a vida, aconteça o que acontecer. Ao ouvir isso, o simplório Aqua ficou muito aliviado e tocado por suas palavras. Tomoya, você realmente é uma boa pessoa. Tomoya ignorou a mudança drástica de emoções dela, dizendo seriamente: então, como parceiros que compartilham honra e desgraça, a dívida de bandido que carrego nas costas agora é sua para lidar. Então eu tenho que te ajudar a pagar a dívida? Presa em seu estado de comoção, Aqua de repente congelou, suas pupilas claras cheias de confusão. Quem é você, meu amigo? Você me parece um tanto familiar. Já nos conhecemos? Fingindo que não me conhece, é? Então vá, tenha sua cabeça esmagada por um imperador, moída em carne por um almirante da marinha e jogada no mar para alimentar os peixes, disse Tomoya calmamente, prevendo que ela agiria como uma tola. Sério, Tomoya, você é muito lento, não vê que eu estava só brincando? Aqua coçou a cabeça, rindo descaradamente de seu ato anterior. Felizmente a porta do restaurante foi aberta e alguns clientes entraram, quebrando o momento constrangedor. Chefe, o de sempre, 3 conjuntos de palitos de massa frita e leite de soja. Eram os mesmos 3 carpinteiros de ontem. Ao entrarem e levantarem a cabeça, eles avistaram Aqua em sua roupa azul de penas e aparência deslumbrante. Eles ficaram congelados no lugar, esfregando os olhos sonolentos ao mesmo tempo para ter certeza de que não estavam sonhando ou tendo alucinações. Depois de confirmar que era real, eles não conseguiram deixar de exclamar em uníssono. O quê? Uma belezinha super fofa? Que beleza, que sujeitos rudes. Eu sou a deusa Aqua, adorada pela religião Axis. Aqua tirou o cabelo da testa, ficou de pé com uma mão no quadril e exibiu um sorriso arrogante e confiante. Aqua, religião Axis? Deusa da água? Os 3 carpinteiros piscaram confusos. Cof, ela é minha prima distante, Aqua. Tomoya tossiu levemente, oferecendo uma explicação mais plausível sem se aprofundar muito nas origens de Aqua. Ao ver seus rostos chocados olhando para Aqua, que estava fazendo poses, Tomoya deu um passo à frente e acrescentou calmamente: como você pode ver, a cabeça dela não está bem. Os carpinteiros responderam com olhares compreensivos. Isso explica. Você é a deusa da religião Axis? Aqua-sama, estávamos esperando por você e seus seguidores mais leais. Os carpinteiros imediatamente aceitaram a narrativa de Aqua, agindo de forma muito convincente, até mesmo com uma aparência de sinceridade. Existem crentes em mim neste mundo? A simplória Aqua realmente acreditou no blefe deles, seu rosto se iluminando com entusiasmo e orgulho incontroláveis. Tomoya, viu, a religião Axis está em todo lugar,
pobre criança, ela realmente não está bem. Os carpinteiros suspiraram silenciosamente, sentindo pena de Aqua enquanto olhavam para ela. Mas para a triunfante Aqua, seus olhares pareciam adoração sincera. Enchendo o peito, ela declarou corajosamente: já que todos vocês acreditam em mim, a refeição de hoje é por conta da casa. É o meu restaurante, droga. Tomoya avançou para dar um golpe carinhoso na cabeça de Aqua. Aqua estremeceu, cobrindo a cabeça com os olhos marejados. Sério? Que ótimo. Chefe, por favor, faça 6 porções de café da manhã em vez de 3. Os carpinteiros não perderam a oportunidade de piorar a situação. Sem problemas, mas depois de desfrutar da graça da deusa, é hora de contribuir com sua força. As mesas e cadeiras danificadas na loja agora são de sua responsabilidade. Tosse, deixa pra lá, já pensamos nisso, e não podemos comer tanto assim. Não vamos desperdiçar comida. Em apenas uma rodada de brincadeira, os 3 carpinteiros astutos foram enganados por Tomoya, o estrategista. Capítulo 6. Depois de receber o dinheiro, Tomoya estava prestes a ir à cozinha buscar os palitos de massa fritos e o leite de soja preparados de manhã cedo. No entanto, avistou Aqua agachada em um canto, desenhando círculos no chão. Aqua, me ajude a buscar 3 porções de palitos de massa frita e leite de soja para seus seguidores mais leais na cozinha. Por que se preocupar quando havia mão de obra gratuita disponível? De mau humor, Aqua inicialmente não quis responder, mas a menção de seguidores instantaneamente iluminou seus olhos, e ela correu para a cozinha cheia de entusiasmo. Tomoya sentiu satisfeito ao ver isso. Para economizar dinheiro para desejos, ele sempre estivera ocupado administrando o restaurante sozinho. Ter um par extra de mãos por perto lhe dava algum tempo livre. Esse pensamento, no entanto, lembrou Tomoya dolorosamente do dinheiro que ele havia economizado com muito esforço ao longo de um ano. Tudo para invocar uma entidade tão absurda. Seu breve momento de alívio foi logo interrompido por uma percepção perturbadora. Por que demorou tanto para buscar uma porção de palitos de massa frita e leite de soja? No mundo de Aqua, havia batatas fritas e TVs, então ela certamente reconheceria palitos de massa frita e leite de soja? Com profunda suspeita, Tomoya contornou o balcão e entrou na cozinha. Ao entrar, ele viu Aqua de costas para ele, fazendo sons contínuos de mastigação. Aqua, você não teria entrado escondida na cozinha para comer, teria? O questionamento repentino assustou Aqua, que rapidamente se virou com um olhar culpado nos olhos. Não, de jeito nenhum, eu só não sabia o que era essa coisa de massa frita e leite de soja que você mencionou. Suas bochechas estavam cheias de comida, parecendo um sapo estufando a boca com migalhas e pedaços de massa frita pendurados por todo o rosto. E o que, por favor, você tem na boca agora? Eu não tenho nada na boca. Com as mãos atrás das costas e inquieta, Aqua tentou fracamente negar o óbvio, sem nenhum poder de persuasão. Lembrando que esse infeliz ser não havia comido nada desde que foi invocado, Tomoya soltou um suspiro profundo. Você é meu parceiro. Se estiver com fome, é só falar. Afinal, isto é um restaurante. Você não vai passar fome aqui. Ele não conseguiu evitar amolecer o coração. Au au au, Tomoya-sama. Aqua, chorosa e grata, investiu contra as pernas de Tomoya em um abraço dramático, transferindo as migalhas de sua boca para as calças dele no processo. Suspirar. Outro suspiro repleto de perplexidade escapou dele. Desde que invocara a Aqua, Tomoya perderá a conta de quantas vezes havia suspirado. Depois de finalmente alimentar o glutão Aqua, ele conseguiu servir o café da manhã preparado. No final, ele ainda teve que fazer tudo sozinho. Que maldição! Depois de dispensar com sucesso os 3 carpinteiros e para evitar problemas desnecessários, Tomoya fechou a porta do restaurante e pendurou uma placa de temporariamente fechado. Tendo decidido partir para o mar e capturar o bandido Iguma, não havia mais necessidade de se preocupar excessivamente com o negócio de restaurantes. Após uma noite de contemplação, Tomoya percebeu que construir um veleiro com capacidade de navegação era a questão mais urgente. Se não conseguissem dominar o grupo de bandidos, poderiam pelo menos escapar com Aqua a qualquer momento. No mar, a vantagem da deusa da água pode ter efeitos inesperados. Ao longo de seu ano neste mundo diferente, além de administrar o restaurante, Tomoya não ficou parado. Ele estudou navegação, manutenção de navios e habilidades básicas de combate nível iniciante, que mal eram suficientes para navegar pelo relativamente calmo Mar do Leste. Tendo emprestado uma quantia considerável de dinheiro dos moradores da Vila Fuxia para invocar Aqua, ele não tinha condições de construir ou comprar um navio sem ser rotulado como fugitivo e bloqueado na entrada da vila. Então, esse era o único caminho que restava a seguir? A determinação de Tomoya se fortaleceu. Ele não era de vacilar. Depois de definir seu plano de ação, não permitiu que as dúvidas o impedissem. Aqua, vou sair para ganhar dinheiro e devo voltar à tarde. Fique no restaurante e me espere, instruiu Tomoya sério a Aqua, que estava parada. Sem problemas. Aqua concordou sem hesitar. A resposta rápida dela não tranquilizou Tomoya, mas fez com que ele se sentisse extremamente inseguro. Lembre-se, o mundo dos piratas é muito mais cruel e complexo do que os reinos sobrenaturais que você supervisiona. Se causar algum problema na vila, mantenha calma e apenas mencione meu nome. Refletindo sobre sua boa reputação na Vila Fuxia no ano passado, Tomoya se sentiu um tanto aliviado. Pelo menos os moradores sabiam que Aqua estava associada a ele e provavelmente seriam mais complacentes e pacientes com ela. Entendi. Como eu poderia causar problemas? Aqua estava esparramada no sofá, mastigando uma coxa de frango, acenando para ele impacientemente. Vá ganhar esse dinheiro. Vendo sua atitude desdenhosa, Tomoya saiu do restaurante sem mais delongas e foi em direção aos fundos da Vila Fuxia, em direção ao Monte Colubo, onde o bandido Dandan e sua família residiam. Com base na linha do tempo atual, não demoraria muito para que Garp trouxesse o rebelde Luffy, criando a cena icônica dos irmãos ASL compartilhando uma bebida e jurando irmandade.
Claro, apenas o jovem Ace morava com a família de Dandan naquele momento. O objetivo de Tomoya era atingir o tesouro escondido por Ace Sabo. Na verdade, se não fosse pela urgência da situação, Tomoya teria relutado em considerar o tesouro de Ace Sabo. Deixando de lado seu status especial no mundo pirata, eles eram apenas crianças cheias de sonhos sobre o mar. Enganar crianças ingênuas sempre foi uma linha que Tomoya se recusou a cruzar. Então, por que a mudança de ideia? Simplificando, ele havia rebaixado seus próprios padrões morais. Graças às frequentes atividades dos bandidos, os caminhos através do Monte Colubo não eram muito difíceis de percorrer. Contornando a casa de Dandan e passando por pequenas florestas, Tomoya chegou à área onde Ace e Sabo costumavam brincar. Tendo explorado o local antes e combinado com cenas do anime, ele rapidamente identificou as árvores exatas onde Ace e Sabo esconderam seu tesouro. Quando ele estava prestes a verificar pessoalmente qual tronco de árvore continha o saque, uma voz cheia de hostilidade infantil de repente veio de trás. Ei! Quem é você e o que está tentando fazer aqui? Virando-se, ele viu o jovem Ace e Sabo parados na raiz de uma grande árvore, olhando para ele com cautela. A luz do sol refletida em um cano brilhante acrescentava um toque de intimidação. Capítulo 7. Eu não tinha nenhuma intenção específica, apenas senti a aura de ouro e joias por aqui e vim conferir. O olhar de Tomoya estava calmo, não demonstrando surpresa com a aparição de Ace e Sabo na sua frente. Ataque. No momento em que as palavras foram ditas, Ace, já em alerta, não hesitou em atacar com um cano de aço na mão. O tesouro escondido no tronco da árvore era a riqueza que ele e Sabo acumularam ao longo de mais de 2 anos, preparando-se para suas futuras aventuras. Qualquer ameaça potencial precisava ser eliminada. Entendido. Sabo seguiu logo atrás. Suas experiências em ambientes hostis e lidando com bandidos os tornaram muito mais decididos e corajosos do que outras crianças de sua idade. Embora fossem apenas crianças, ambos eram rápidos, encurtando a distância até Tomoya em poucas respirações. A coordenação deles era impecável, bloqueando as rotas de ataque de Tomoya de ambos os lados. Se um fosse contra-atacado, o ataque do outro certamente o atingiria. No entanto, para sua total surpresa, o homem misterioso à sua frente não tentou atacar ou se esquivar. Em vez disso, abriu os braços em uma postura descaradamente arrogante, como se não os visse como uma ameaça. Bang! Bang! 2 sons abafados ecoaram quando Ace, saltando para frente, acertou um cano na testa de Tomoya, enquanto Sabo, mirando na parte inferior do corpo, acertou a perna direita de Tomoya. É só isso que vocês dois têm? Tomoya, tendo recebido os golpes diretamente, permaneceu em sua posição original, sem expressão, olhando para Ace e Sabo com um olhar zombeteiro. Naquele momento de contato, Ace e Sabo perceberam que o homem diante deles era um oponente formidável. Após uma rápida troca de olhares, eles recuaram em alta velocidade para suas posições originais. Tomoya relaxou seus nervos tensos, seus lábios se contraindo levemente. Droga, isso doeu. As defesas do meu corpo não deveriam ter aumentado muito? Por que minha cabeça está zumbindo? Essa era realmente a força esperada de crianças da idade delas? Se Ace e Sabo soubessem o que ele estava pensando naquele momento, a cena seria sem dúvida muito divertida. Para ser honesto, eu sei que você escondeu muito ouro e joias aqui. Tomoya coçou a cabeça casualmente, dirigindo-se diretamente aos dois. Mas vocês não precisam ficar tão nervosos. Com seu segredo mencionado abertamente, os rostos de Ace e Sabo mostraram incrível choque e descrença. Afinal, eles ainda eram crianças, com todos os pensamentos estampados no rosto, diferentemente de Tomoya, um adulto que sabia esconder sua dor por trás de um sorriso. Embora eu tenha o poder de exterminá-lo instantaneamente, prefiro falar sobre uma possível parceria do que recorrer à violência. No mundo dos piratas, as disputas eram tradicionalmente resolvidas com os punhos, e é por isso que Tomoya se deixou atingir pelos canos e paus para demonstrar sua força. Claro, ele também queria testar seu nível atual de defesa. E os resultados não foram ruins, considerando que Ace e Sabo já tinham forças para derrotar grandes feras selvagens naquele momento. Parem de brincar. Vocês, arrogantes, sempre acham que podem pegar o que querem, então venham atrás de nós se tiverem coragem. Ace apertou o cano de aço curvo com força, sem demonstrar intenção de recuar. Navegar é meu sonho, e não importa quais inimigos eu enfrente, não vou fugir. Enquanto crescia, Ace era constantemente ridicularizado por ser filho do infame rei dos piratas, Gold Roger, o que criou um caráter desconfiado e solitário. Isso só alimentou seu desejo de zarpar e fazer seu nome nos mares, escapando da sombra de Roger. Vendo Ace pronto para recuar, Sabo cerrou os dentes e deu um passo à frente, determinado a se manter firme contra aquele inimigo formidável. Então, seu sonho é economizar dinheiro e zarpar. Então você tem ainda mais motivos para cooperar comigo, disse Tomoya com um leve sorriso. Justo quando ele estava preocupado em convencê-los, eles convenientemente deram a razão perfeita. Após uma breve contemplação, ele olhou para os ansiosos Ace e Sabo, esclarecendo. Vocês parecem ter entendido errado alguma coisa. Eu não sou um desses vilões implacáveis. Sou apenas um dono de restaurante comum da Vila Fuxia. Meu restaurante está com problemas financeiros e preciso cobrir algumas lacunas. Se você estiver disposto, pode investir algum dinheiro e dividiremos os lucros em 3. Vendo suas expressões confusas, Tomoya continuou a tentá-los. Comparado a economizar dinheiro cautelosamente em condições adversas, esse caminho é muito mais seguro e fácil. Suas palavras deixaram Ace e Sabo em contemplação silenciosa. O que fazemos, Ace? Se ele não estiver mentindo, não parece ser um mau negócio para nós, Sabo sussurrou para Ace.
É suspeito. Ele poderia facilmente nos roubar, então por que passar por todo esse trabalho? Ace franziu as sobrancelhas, lembrando-se dos adultos que zombavam sempre que ele falava em zarpar. Olhando para o homem sempre sorridente diante deles, suas suspeitas aumentaram. Você está apenas de olho no nosso tesouro e não tem nenhum interesse real nos nossos sonhos de zarpar. A firme acusação de Ace foi recebida com o que ele esperava. O sorriso sumindo de um homem pego em uma mentira, prestes a revelar suas verdadeiras e feias intenções. No entanto, não me subestime. Você acha que eu deveria zombar e questionar dois homens que corajosamente perseguem seus sonhos? A expressão séria de Tomoya não era o que Ace esperava, quebrando a postura defensiva deles. Nenhum adulto jamais afirmou seus sonhos em termos de igualdade, enfrentando apenas o ridículo. E agora, esse estranho poderoso, imperturbável pelos ataques, os reconheceu como homens, não apenas crianças. O que exatamente você quer? Ace levantou a cabeça, gritando sem deixar as lágrimas caírem em seus olhos. Eu já disse isso antes. Quero trabalhar com você, Tomoya declarou calmamente. Depois dessa afirmação, as mesmas palavras ressoaram de forma diferente em Ace e Sabó, fazendo-os hesitar. Se você ainda não confia em mim, pode vir à Vila Fuchsia e conhecer meu restaurante. Depois, decida. Tomoya ofereceu um acordo. Mantendo a guarda, Ace e Sabó trocaram olhares, achando a sugestão razoável. Assim Ace, como irmão mais velho, foi o primeiro a abaixar seu cano de aço, dando um passo à frente para concordar. Tudo bem, vamos confiar em você provisoriamente e visitar a Vila Fuchsia. Capítulo 8. Nas ruas de terra batida da Vila Fuchsia. Boa tarde, Sr. Tomoya. Por que sua loja não está aberta hoje? Ouvi dizer que você criou um novo prato de ave assada, e eu queria levar as crianças para experimentar. Desculpe, tive que resolver alguns assuntos hoje. Você pode vir amanhã. Sr. Tomoya, ouvi dizer que aqueles bandidos causaram uma comoção na sua loja ontem. O senhor está bem? Não se machucou, não é? Não se preocupe, são só alguns bandidos. Já lidei com 56 deles na minha cidade natal. Ria, Sr. Tomoya, você sempre foi um grande brincalhão. Falando nisso, fico me perguntando quando o Sr. Garp vai voltar. Ultimamente, esses bandidos estão ficando cada vez mais descontrolados. Quem são essas duas crianças estranhas atrás de você? São parentes distantes como aquela moça meio estranha? Ace e Sabó seguiram Tomoya com cautela, observando as calorosas saudações dos aldeões e sentindo sua guarda baixar lentamente. Pelo menos o homem formidável diante deles não estava mentindo. Ele tinha uma boa reputação na vila. Mas por que ser chamado de criança estranha? Eles eram homens que lutavam arduamente pelos seus sonhos. Sentindo-se deslocados e teimosos demais para argumentar, os dois ficaram em silêncio. À medida que se aproximavam do restaurante, Tomoya, apesar dos sorrisos, não conseguia deixar de se sentir um pouco preocupado. Afinal, Aqua, a suposta gênio, ainda estava lá dentro. Qualquer palavra descuidada dela poderia despertar a desconfiança de Ace e Sabó, potencialmente arruinando os esforços da manhã. Com essa preocupação, Tomoya parou em frente ao seu restaurante e lentamente empurrou a porta firmemente fechada. Com a intenção de fazer um sinal para Aqua antes que ela pudesse falar, ele encontrou o salão estranhamente silencioso, sem nenhum sinal de Aqua. Depois de procurar por aí, Tomoya finalmente encontrou o familiar tom azul água em um canto indefinido. Lá, Aqua estava sentada em isolamento autoimposto, com os joelhos dobrados em direção ao peito, seus olhos antes brilhantes agora estavam turvos, parecendo um repolho murcho. Ao se aproximar dela, Tomoya notou um pequeno galo em sua cabeça, simetricamente igual ao que ele recebeu do cano de aço. O que houve, Aqua? Tomoya se agachou para perguntar. Aqua abaixou a cabeça e parecia derrotada. Saí para caminhar e fui espancada. O que aconteceu? As pessoas da vila são muito amigáveis. Você não mencionou meu nome? Tomoya ficou perplexo. Ele previu que Aqua poderia causar problemas e a instruiu especificamente a usar seu nome se necessário, na esperança de evitar que os moradores a confundissem com uma estranha com problemas mentais. Mesmo assim, ela foi espancada? Ao ouvir isso, Aqua olhou para Tomoya com olhos ressentidos, demorando um momento antes de responder. Eu mencionei seu nome, e foi exatamente por isso que me bateram. A boca de Tomoya se contraiu. Ele era muito querido na Vila do Moinho e não tinha inimigos. Se alguém não gostasse dele, Tomoya rapidamente descobriu o motivo. Aquelas pessoas tinham bandanas brancas na cabeça, espadas na cintura e um olhar feroz no rosto? Droga, Tomoya, então você os conhece. O olhar de Aqua ficou ainda mais triste com a confirmação. Deve haver algum mal-entendido. Com Ace e Sabó ouvindo, Tomoya não conseguia admitir que aqueles eram os bandidos de quem ele havia pegado dinheiro emprestado, então ele riu sem jeito. Faremos o seguinte. Como compensação, Aqua, vou preparar meu prato especial para você. Arroz frito com ovo e carne. Aqua fez beicinho, não convencida. Um simples prato de arroz frito não conseguiu curar as feridas do seu ego ferido. Alguns minutos depois. Delicioso. Tomoya, eu não esperava muito de você, mas isso é realmente muito bom. Revitalizada, Aqua ergueu sua tigela, devorando o arroz, com o rosto coberto de grãos. Que mulher estranha. Ela parece tão elegante, mas come assim. Sabó, criado em uma família nobre e que aprendeu etiqueta à mesa desde pequeno, resmungou baixinho. Certo, Ace? Ei, o quê? Virando-se para Ace para comentar, Sabó ficou chocado com a cena à sua frente. A alimentação de Ace era ainda mais exagerada que a de Aqua, devorando um prato inteiro de arroz frito em segundos. E aí, Sabó? Ace, lambendo os lábios, nunca tinha provado arroz frito tão delicioso antes. Nada, deixa pra lá. Sabó coçou a cabeça. Foi realmente tão bom?
experimentando timidamente seu próprio arroz frito. O rosto de Sabó se iluminou com um sorriso feliz. De fato, estava uma delícia. Assim, os 3 comilões gulosos pediram outra porção do mesmo arroz frito. Tomoya, é claro, não recusou e rapidamente voltou para a cozinha para cozinhar. Depois de comerem até se fartar, Ace e Sabó se levantaram, deixando um pacote que estavam carregando no cano de aço. Lá dentro estavam os tesouros que eles haviam coletado nos últimos 2 anos. Claramente, eles começaram a confiar em Tomoya, que confirmou seus sonhos de zarpar, cozinhava comidas deliciosas e era extremamente forte. Pela refeição, vou deduzir daqui, Tomoya apontou casualmente para o pacote pesado. Você não estava nos tratando? Ace e Sabó ficaram assustados. Não existe almoço grátis, Tomoya citou uma verdade atemporal. Por que ela não tem que pagar? Ace apontou indignado para Aqua, que ainda limpava a boca no banco. Ela é tecnicamente uma funcionária da loja. Tomoya respondeu calorosamente, demonstrando tolerância para com Aqua. Não que ele tivesse muita escolha. Ninguém sabia melhor do que ele que ela não tinha um centavo. Ao ouvir isso, Ace ficou em silêncio, aceitando a situação de má vontade. Então, mudando de assunto, ele perguntou. Então, quando viemos cobrar a nossa parte do dinheiro? Mês que vem. Acertaremos as contas mensalmente. Tudo bem. Com isso, Ace pendurou o cano de aço no ombro e, junto com Sabó, saiu do restaurante. Este não era o seu local de residência habitual. Saindo do restaurante e caminhando pelas ruas da vila, o loiro Sabó não pôde deixar de perguntar. Ace, embora esse cara não pareça uma má pessoa, não foi um pouco precipitado simplesmente entregar nosso tesouro? Ace examinou os arredores com cautela antes de responder. Ele é forte e conhece o nosso segredo. Não tínhamos poder de barganha. Lembrando-se do sentimento opressivo da indiferença de Tomoya aos ataques, Ace cerrou o punho com mais força. Fracos não têm o direito de falar, Sabó. Precisamos ficar mais fortes. Claro, Sabó respondeu com um sorriso firme e brilhante. Na conversa, eles não notaram um garoto passando rapidamente por ali, cantarolando uma música estranha e terrível. O pequeno Luffy, atraído pelo cheiro de arroz frito vindo de longe, também não reconheceu Ace e Sabó pelos quais passou. A luz brilhante do sol projetava longas sombras na rua, esticando as silhuetas dos irmãos ASL para todos os lados. Como sombras que se encontram e se entrelaçam no final, os 3 logo se conheceriam através dos desígnios do destino. Capítulo 9. Assim que Ace e Sabó saíram, antes que Tomoya tivesse a chance de explicar a situação para Aqua, a porta do restaurante foi arrombada. Tomoya, o arroz frito com ovo está pronto hoje? Já sentiu o cheiro? Luffy entrou e suas visitas para uma refeição gratuita no Tomoya se tornaram uma rotina diária. De onde surgiu esse pirralho? Ele é muito fofo. Aqua, tendo saído da sombra da surra, retornou ao seu estado atordoado de sempre e se aproximou para bagunçar o cabelo de Luffy. Idiota. Eu vou ser o rei dos piratas, não um pirralho qualquer. Luffy deu um passo para trás, cerrando os punhos e declarando em voz alta seu sonho. Haha, um pirralho como você sonha em se tornar o rei dos piratas? Aqua cobriu a boca com uma das mãos, soltando uma risada sarcástica. Como uma deusa conhecida por zombar até dos monstros mais inferiores, ela não era estranha a esse tipo de diversão maldosa. Droga, como você ousa menosprezar meu sonho? Luffy, enfurecido, avançou contra Aqua com os punhos prontos, apenas para ela calmamente colocar a mão em sua cabeça. Seus pequenos punhos se agitaram no ar, sem nunca alcançar o mais alto Aqua. Hahaha. Tomoya, olha, esse garoto é tão engraçado. Aqua não conseguiu conter a risada. Se ela soubesse a força futura de suas habilidades com a Gomu Gomu no Mi, Tomoya refletiu, ela ainda acharia isso divertido. Espere um minuto. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Luffy ainda não havia consumido a Gomu Gomu no Mi, ou seja, Tomoya também poderia ter uma chance de obter essa fruta divina? A ideia foi rapidamente descartada por Tomoya. Dado seu status atual sob a proteção do governo mundial ou possivelmente já em posse dos piratas do Ruivo, almejá-la parecia absurdo para seu status de novato. Parem de brigar. Sentindo-se derrotado, Luffy recuou e gritou para Tomoya que estava imerso em pensamentos. Ei, Tomoya, de onde surgiu essa pessoa irritante? Antes que Tomoya pudesse responder, Aqua, exultante com sua vitória, proclamou arrogantemente. Lembre-se, fui eu, Aqua, a reverenciada deusa da água dos céus, que a derrotei. Então, intimidar uma criança é algo para se orgulhar? Tomoya suspirou profundamente. Luffy piscou, lembrando-se da descrição de Aqua, e caiu na gargalhada. Hahaha. Quem fala é você, Shanks, e sua equipe podem derrotar 10 de vocês. Nem meu avô nunca disse que era um deus, e você se diz a deusa da água? Haha. A risada incontrolável de Luffy irritou Aqua. Como uma deusa amplamente admirada para ser ridicularizada por uma simples criança. Tomoya, diga a ele, eu não sou a deusa da água? Aqua olhou para Tomoya furiosa. Você realmente quer que eu prove? Tomoya perguntou, sabendo muito bem que explicar não faria Luffy acreditar mais do que ele já não acreditava. Sim. Aqua assentiu vigorosamente. Tudo bem, Luffy, ela realmente representa o poder da água como uma deusa. Tomoya concedeu a Luffy, abrindo as mãos em resignação. Como esperado, a risada de Luffy só aumentou, ele rolando pelo chão, divertido. Esse pirralho. O rosto de Aqua escureceu de raiva enquanto ela pensava em mostrar seu verdadeiro poder. Meus fiéis seguidores, ouçam o comando da deusa da água, Aqua. Quando Aqua levantou as mãos acima da cabeça e começou um canto sério, um círculo mágico azul gelo se formou sob seus pés. Uma misteriosa corrente de ar ascendente surgiu, agitando sua curta saia azul clara e seu cabelo, enquanto o ar seco se tornava úmido, com gotas de água suspensas no ar e girando ao redor dela. Naquele momento, com os olhos fechados, ela realmente parecia incorporar a aura da deusa da água. Droga!
Tomoya não conseguiu evitar xingar, impressionado. Ele nunca imaginou que Aqua, que nem mesmo retaliaria contra bandidos, chegaria a tal ponto por uma pequena disputa com uma criança como Luffy. Vendo um feitiço de invocação de inundação prestes a ser concluído, Tomoya correu para detê-la, prendendo-a para evitar o desastre. Idiota! O que você pensa que está fazendo no meu restaurante? Para deixar aquele pirralho realmente testemunhar o poder da deusa da água. Inicialmente relutante, Aqua congelou ao ver os olhos de Luffy brilharem de admiração. Nossa, que legal! Por favor, faça de novo. Luffy, tendo se recuperado rapidamente, ansiosamente incentivou Aqua a continuar. É claro que, já que você pediu tão educadamente, eu, a deusa, atenderei. Quando Aqua começou a cantar novamente, Tomoya, já cansado, silenciou-a abruptamente com um golpe na cabeça. Você não levou meu aviso na brincadeira? Inunde meu restaurante e nós dois vamos dormir no celeiro esta noite. Desculpe, muito desculpe. Aqua se desculpou, interrompendo sua demonstração mágica. A excitação de Luffy desapareceu, substituída pela frustração. Maldito seja, Tomoya. Não interfira, deixe-a fazer isso de novo. Enquanto isso, Aqua também olhou para Tomoya com olhos esperançosos. Em apenas alguns minutos, a dupla antes antagônica alinhou harmoniosamente seus interesses. De fato, eles eram igualmente intelectualmente equivalentes. Magia aquática em larga escala está fora de questão, Aqua. Você não conhece a técnica da flor, pássaro, vento, lua? Mostre um pouco do seu talento ao Luffy. Tomoya, incapaz de suportar mais o olhar deles, decidiu fazer um acordo. Esse é o meu talento especial. Sabe o que significa especial? Não é algo que eu faça só para qualquer um. Aqua retrucou, embora seus olhos brilhantes revelassem sua empolgação. Apesar de suas palavras, ela tirou 2 leques dobráveis de algum lugar, girando-os elegantemente e abrindo-os com um movimento de pulso. Jatos de água limpa saíam dos ventiladores, criando um efeito de fonte em miniatura no ar. À medida que as gotas de água caíam, um tênue arco-íris aparecia, criando uma bela cena. Uau, que legal! Luffy ficou hipnotizado e importunou Aqua por mais apresentações. Aqua, satisfeita por ter ofuscado o garoto que ousou ridicularizá-la, fez um show ainda mais entusiasmado. No balcão, Tomoya observava a dupla se unindo rapidamente, sentindo-se estranhamente deslocado. Talvez, ao tentar ser sério, ele fosse quem parecesse fora de sintonia com a cena. Capítulo 10. Depois de mandar Luffy embora com sucesso com um prato de arroz frito com ovo, Tomoya fechou decisivamente a porta do restaurante e pendurou novamente a placa de fechado para negócios. Sério, Tomoya, você deveria ter deixado aquele tal de Luffy ficar. Aqua, ainda não superada pela excitação, recostou-se na mesa de jantar, fazendo beicinho e reclamando. Agora não é hora de ficar vagarosa e brincando, Aqua. Tomoya falou com gravidade. Enquanto falava, ele caminhou até a mesa de jantar restante e tirou o pacote cinza que Ace deixou para trás, debaixo da mesa. Desfazendo o nó e abrindo o pano, os brilhantes tesouros de ouro e prata foram revelados, já escravejados de pedras preciosas, anéis de ouro, pingentes coloridos. Tomoya, é isso que você quis dizer com ganhar dinheiro? Você realmente enganou aqueles 2 garotos e os fez perder o dinheiro. Aqua piscou seus olhos claros, lembrando-se da conversa de Tomoya com Ace Sabó, e de repente ficou esperta, adivinhando a situação. Tomoya, contando e organizando o tesouro sem olhar para cima, respondeu: um acordo entre homens não pode ser considerado engano. Ele se considerava dono de uma nova moral, preferindo isso a lidar com vilões como o rei bandido Zack. Se conseguisse eliminar os bandidos e garantir a recompensa de 800 mil, devolver o dinheiro não seria problema. Se eles acabassem fugindo após uma tentativa frustrada, serviria como uma lição valiosa para Ace e Sabó, que ainda não tinham partido para o mar, ensinando sobre os corações traiçoeiros do mundo pirata. Sim, Ace e Sabó não perderiam de nenhuma maneira. O que você quer dizer com um acordo entre homens? Isso é terrível, Tomoya. As sobrancelhas de Aqua dançaram com desdém na voz. Você acha que eu não sei quem me meteu nessa confusão? Ao se ver desprezado pela deusa, a boca de Tomoya se contraiu. Suprimindo a vontade de bater em Aqua, ele embalou novamente os tesouros de Ace e Sabó e se levantou, perguntando seriamente: Aqua, como você compara seu valor com esses tesouros? Meros tesouros mortais não podem ser comparados a uma deusa como eu. Aqua bufou altivamente, sem perceber que havia caído na armadilha de Tomoya. Então faz sentido penhorar você para eles, aproveitando tudo. É? Aqua fez uma pausa com os olhos brilhando. Você disse que era um acordo entre homens. Seria difícil para uma deusa intervir levianamente. E deusa inútil. Tomoya zombou. Não vamos nos concentrar em coisas estranhas. Lembrando-se do delicioso arroz frito, Aqua decidiu resistir, mudando de assunto para o pacote sobre a mesa. O que você está fazendo com esse dinheiro? Construindo um palácio luxuoso para mim? Você acha que eu faria um acordo por um motivo tão trivial? Tomoya respondeu incrédulo. Nada trivial. Tomoya, deixa eu te contar. Aqua estava prestes a divagar sobre os benefícios de construir um palácio de deusa, mas foi impiedosamente interrompida por Tomoya. Peguei muito emprestado dos aldeões para invocá-lo, então preciso pagá-los primeiro e depois construir um navio para navegar. Você está ganhando dinheiro só para pagar dívidas? Que chato. Aqua levou a conversa na esportiva, cheia de entusiasmo. Então vamos fazer uma festa hoje à noite, bebam bastante. Seu rosto bonito estava cheio de expectativa. O tom sério de sua repreensão anterior desapareceu. Tomoya avançou, não querendo mais se envolver com a deusa tola. Ao ver Tomoya ignorá-la, Aqua seguiu apressadamente, tagarelando sem parar.
Saindo do restaurante sob a brisa fresca do mar, eles começaram a pagar as dívidas dos moradores. Para a surpresa de Tomoya, os tesouros acumulados por Ace e Sabo somavam impressionantes 1,5 milhão de belis quando convertidos em dinheiro equivalente, uma quantia impressionante para duas crianças vivendo em um ambiente hostil como o terminal, considerando que a receita mensal do restaurante era de apenas cerca de 100 mil. De fato, eles são dignos de se tornarem o comandante da segunda divisão dos piratas do Barba Branca e o chefe do Estado-Maior do Exército Revolucionário. Tomoya não pôde deixar de refletir internamente. A Vila Fuchsia era pequena, com apenas algumas dezenas de famílias. Caminhar do porto pela estrada principal da vila cobria praticamente todo lugar. Normalmente, o pagamento das dívidas não levaria muito tempo, permitindo que eles começassem a construção e os ajustes do navio. Entretanto, com Aqua por perto, as coisas realmente sairiam como planejado? Ao saberem que o parente distante de Tomoya tinha graves problemas mentais e intelectuais, os bondosos moradores foram excepcionalmente generosos, oferecendo frutas, carne de porco e outros produtos locais. Alguns, incapazes de suportar ver uma jovem tão adorável em estado de frenesi, até mesmo perdoaram corajosamente as dívidas de Tomoya. Depois de fazerem suas rondas na Vila Fuchsia, Tomoya não só não pagou muitas dívidas, como também acabou com uma abundância de vegetais e frutas. Apenas. Absurdo mesmo. Quem imaginaria que uma vila tão pequena abrigaria tantos seguidores da fé da água? Aqua, caminhando com passos largos, segurando o vinho grátis obtido da dona da taverna Makino, olhou para Tomoya com um olhar triunfante. Viu, Tomoya? Viu como aquelas pessoas eram devotas? Esse é o encanto da deusa da água, Aqua. Tem certeza de que o olhar deles era devoto? Tomoya não pôde deixar de sentir um pouco de pena dela. Esse era claramente o olhar de quem cuida de pessoas com deficiência mental. É pura inveja da sua parte, mas... não vou culpar você. Aqua, esfregando seu rosto delicado contra a garrafa de vinho, gabou-se. Afinal, a distância entre um simples dono de restaurante e uma nobre deusa é simplesmente enorme. Se o último devedor, ainda generoso devido à identidade da deusa, admitirei que seu charme é genuíno. Tomoya olhou para as montanhas infinitas no final da rua, seu tom de voz estava estranhamente calmo. Aqua, já nas nuvens, prometeu confiante, sem problemas, deixe comigo. Eles são os bandidos que mencionei antes, aqueles que te espancaram esta manhã, acrescentou Tomoya lentamente. Bandidos, hein? Então vamos. Quanto mais cedo terminarmos, mais cedo poderemos voltar a beber. Aqua deu um passo à frente sem pensar duas vezes, mas parou de repente, percebendo algo. Espere, o que você acabou de dizer? Tomoya estendeu as mãos. Você ouviu direito aqueles bandidos ferozes por aqui? Ah? Lembrando-se da aparência assustadora dos bandidos naquela manhã, Aqua genuinamente reconsiderou. Talvez você devesse ir sozinho, Tomoya? Talvez os contos e a experiência pessoal dos horrores do novo mundo tenham incutido nela o medo de ladrões. Sem a poderosa deusa Aqua ao meu lado, eu sozinho não sou suficiente. Tomoya balançou a cabeça suavemente. É mesmo? Bem, Tomoya, você é mesmo uma dor de cabeça. Ao ver Tomoya, que normalmente a desprezava e criticava, agora tão dependente dela, a vaidade de Aqua aumentou. Ela estufou o peito, pronta para assumir a responsabilidade. Verdadeiramente digno da deusa Aqua. Tomoya sorriu fracamente. A parte não dita do seu pensamento foi: ela é realmente fácil de enganar. Capítulo 11. Fique tranquilo, eles são apenas um bando de bandidos. Aqua sempre foi muito receptiva a essas palavras reconfortantes. Ela simplesmente não possuía intelecto para abrigar dúvidas. Falando nisso, mesmo que não nos conheçamos há muito tempo, minha intuição me diz que um homem enganador como você não pagaria honestamente a dívida dos bandidos, certo? Aqua, segurando seu queixo loiro com uma mão e franzindo levemente as sobrancelhas em pensamento, tinha que receber crédito por seu julgamento preciso das pessoas. Inteligência à parte, especialmente considerando que ela é uma deusa. Enganoso, hein? Não esperava que você fosse tão bom em dar elogios. Tomoya assentiu, exibindo um sorriso satisfeito. Pareço estar elogiando você? Aqua, com a mão na testa, parecia estar muito perturbada. Ignorando os comentários sarcásticos de Aqua, Tomoya abriu a porta do restaurante e colocou os presentes dos moradores lá dentro. Não que ele estivesse preocupado com a possibilidade de as coisas serem roubadas da entrada, mas sim com o medo de que elas pudessem ser consumidas por um jovem que passasse com um D no nome sem deixar nada para trás. Depois de trancar a porta do restaurante, Tomoya se virou para Aqua e começou a explicar a situação do mundo sem nenhuma razão aparente. Aqua, embora a maior parte deste mundo pirata seja cercada pelo mar, alguns reinos remotos, como o país desértico de Alabasta na Grand Line, ainda sofrem com grave escassez de água, a ponto de o dinheiro dificilmente conseguir comprar água. Aqua piscou seus olhos azuis claros e inclinou a cabeça, confusa. O que a questão dos bandidos que estávamos discutindo tem a ver com isso? Em outras palavras, a água também pode servir como meio de pagar a dívida dos bandidos. Usar a magia de inundação de Aqua para atacar e destruir a fortaleza de Iguma, interrompendo a formação dos bandidos e causando caos, foi o primeiro passo de Tomoya. Com as capacidades de defesa de seu corpo aprimoradas, ele poderia ter uma chance contra Iguma, o caçador de 8 milhões de belis, se o enfrentasse sozinho. Mas o inimigo era um grupo de bandidos totalmente armados, com vários membros e vários mosquetes. Levar Aqua para confrontá-los de frente era muito arriscado. Tomoya se considerava um protagonista furtivo, não o tipo de herói que resolve tudo na briga. Na verdade, ele planejou iniciar essa operação depois de garantir o trabalho de construção naval. Mas não havia escolha, já que os bandidos atacaram Aqua descaradamente, ele teve que retaliar. Não importava o quanto ele desprezasse e menosprezasse Aqua, ela ainda era sua companheira, e ele não podia permitir que outros a intimidassem impunemente.
Sempre cauteloso, os olhos de Tomoya brilharam quando ele decidiu não deixar Aqua se tornar excessivamente orgulhosa e complacente. Por isso ele não compartilhou seus verdadeiros pensamentos com ela. Então é isso, agora eu entendo completamente. Aqua assentiu com uma compreensão repentina, com um tom de autoadmiração. De fato, somente uma deusa como eu poderia executar um plano tão perfeito. Sua repentina epifania deixou Tomoya atordoado. Você realmente entendeu? Diante da pergunta, Aqua acenou com a mão impacientemente. Não me subestime, Tomoya, um conceito tão simples como eu não pude entender. A cabeça dela foi consertada, ou melhor, quebrada, por aqueles bandidos. Tomoya permaneceu cético, mas conforme o pôr do sol se aproximava, ele decidiu confiar timidamente nas alegações absurdas de Aqua, sem se aprofundar muito. Com um entendimento mútuo, os dois partiram em direção ao reduto dos bandidos de Iguma. Havia muitos bandidos espreitando ao redor da Vila Fuxia, mas apenas a família Danda e os bandidos de Iguma tinham fortalezas fixas. Eles controlavam o norte e o sul, um tendo relações ambíguas com o herói da Marinha Garp, e o outro sendo o grupo de bandidos mais poderoso da área, com numerosos membros e forças bem equipadas. Quando Tomoya arriscou anteriormente pedir um empréstimo aos bandidos, ele já havia visitado a fortaleza do Urso Iguma, o que o tornou um tanto familiarizado com os caminhos cobertos de vegetação e capaz de evitar com precisão as áreas onde bestas ferozes se escondiam. Apesar de encontrarem vários pequenos problemas devido à curiosidade e arrogância de Aqua ao longo do caminho, eles conseguiram chegar à base de Iguma sem grandes incidentes. Rodeadas por árvores densas, havia várias cabanas de madeira resistentes, cercadas por cercas com estacas de madeira afiadas em uma clareira. Na única entrada estreita, 2 bandidos armados com espadas longas e mosquetes de pederneira protegiam contra qualquer ataque surpresa da marinha ou de facções rivais. Aí está Aqua, a fortaleza de Iguma. Escondido nos arbustos a algumas dezenas de metros do reduto dos bandidos, Tomoya, com uma raiz de grama na boca, informou Aqua sobre a situação básica do grupo de bandidos. Ah, então vamos logo terminar isso para podermos voltar. Ainda quero experimentar o vinho fino que a senhora Makino nos enviou. Tendo sido perseguida por um pássaro estranho anteriormente por roubar ovos, o cabelo de Aqua estava desgrenhado, adornado com penas, dando a ela uma aparência um tanto desleixada. Enquanto ela se levantava dos arbustos, limpando a poeira e as folhas de suas roupas, indo em direção à fortaleza dos bandidos com confiança, Tomoya não pôde deixar de exclamar. O que você está tentando fazer? Rápido para reagir, Tomoya agarrou a mão errante de Aqua, puxando-a para trás com força. Claro, estamos seguindo o plano. Não combinamos? Deixe-me ir até lá e fornecer a eles a água da vida como forma de pagar a dívida. Aqua piscou, vendo a expressão preocupada de Tomoya, e rapidamente percebeu o mal-entendido. Se você está realmente com medo, fique aqui. Não se preocupe, deixe comigo. Afinal, eu tenho vivido da sua hospitalidade. É hora de eu contribuir. Vendo o comportamento confiante de Aqua, Tomoya suspirou profundamente após um longo silêncio. Aqua, sinto muito mesmo. Ele olhou atentamente em seus olhos sábios e acrescentou seriamente. Foi um erro meu ter expectativas sobre você. Antes que Aqua perplexa pudesse responder, Tomoya apertou a mão dela com mais força, puxando-a abruptamente de volta para os arbustos. Não faça perguntas, apenas faça o que eu digo. Vamos nos esconder aqui para não sermos descobertos. Mire na fortaleza dos bandidos e libere aquela magia de água que você estava prestes a usar no restaurante. Aqua, perplexa e relutante, respondeu. Minha especialidade é a beleza cênica das flores, dos pássaros, dos ventos e da lua. Por que eu realizaria um ato tão requintado para aqueles bandidos grosseiros e vulgares? Certamente, eles se emocionariam até as lágrimas, gratos por testemunhar um espetáculo tão espetacular e dispostos a perdoar a dívida. Mas, daquela distância, não conseguiriam ver. Você é um idiota? Você deve ser um idiota. Frustrado, Tomoya não aguentou mais. Agarrou as bochechas de Aqua e a sacudiu. Estou falando daquela magia de ataque que pode invocar uma inundação. Capítulo 12. Enquanto isso, dentro do reduto dos bandidos, o espaçoso salão de madeira estava cheio de garrafas vazias, ossos limpos e cascas de amendoim, resquícios da celebração barulhenta dos bandidos após um ataque recente. Ah, chefe, quando passamos pela Vila do Moinho esta manhã, encontramos um idiota tagarelando sobre ser uma deusa da água. Dada a sua mente claramente desequilibrada, inicialmente queríamos ignorá-la, mas depois descobrimos que ela é, na verdade, parente distante do dono do restaurante, Tomoya. Então demos uma surra nela. Vários dos subordinados dos bandidos compartilharam entusiasticamente o divertido encontro do dia com Iguma, que estava sentado no lugar de honra. Ah, Tomoya tem uma irmã assim? Iguma riu friamente depois de virar uma grande taça de vinho. Que sujeito lamentável, ele não percebe que nunca conseguirá pagar essa dívida enquanto viver. Enquanto conseguisse impedir Tomoya de saldar sua dívida, Iguma poderia continuar a cobrar juros exorbitantes. Suas ambições eram grandiosas. Se esse método de empréstimo de dinheiro a juros altos desse certo com Tomoya, as atividades futuras do grupo de bandidos poderiam se afastar dos empreendimentos de alto risco de queimar, matar e saquear. Pensando bem, eu deveria agradecê-lo por revelar outro caminho para a riqueza. Ao ouvir isso, os subordinados ergueram suas taças em louvor à sabedoria de seu líder. Tudo graças à sua genialidade, chefe. Seguir alguém tão excepcional quanto você é realmente uma honra. Iguma, sempre arrogante e satisfeito consigo mesmo, não pôde deixar de sorrir diante desses elogios. Quando ele estava prestes a encorajar seus homens a beber e comer até se fartar, ele percebeu que a luz lá fora estava diminuindo, como se algo tivesse coberto o céu. Lá fora, nos arbustos perto do caminho da montanha, Aqua estava envolta em um brilho azul com os olhos fechados, cercada por água corrente. Suas fitas rosas esvoaçavam na brisa, exalando a aura rica e sagrada única da deusa da água.
Todos os meus seguidores neste mundo, atendam ao comando de Aqua, a deusa da água. Realize meu desejo, mostre ao mundo seu poder, crie água sagrada. Com a palavra final, Aqua estendeu as mãos para frente, e um grande círculo mágico apareceu no céu acima da fortaleza dos bandidos. Uau! Torrentes de água desciam como uma cachoeira de 30 metros, o rugido estrondoso e ressoante, despencando rapidamente em direção à terra sob a força da gravidade. Iguma tinha acabado de perceber a perturbação quando o dilúvio desceu do céu. Bum! A força tremenda se abateu sobre a montanha, desintegrando as frágeis cabanas de madeira em inúmeras tábuas e pilares que desciam até a base da montanha com as águas da enchente. Pegos de surpresa, a maioria dos bandidos só pôde ser arrastada, lutando na água, assistindo impotentes enquanto seus corpos eram carregados para as partes mais baixas da montanha. Até mesmo Iguma, o líder dos bandidos com um físico mais forte, não conseguiu resistir à força da enchente e foi jogado contra um galho de árvore na direção sudeste, com seu rosto uma imagem de confusão na brisa. Em segundos, a reduto bem estabelecido dos bandidos foi reduzida a ruínas, com árvores caídas e escombros por toda parte. Os bandidos que haviam se embriagado recentemente jaziam espalhados em poças, todos com ferimentos de vários graus. Tomoya, escondido nos arbustos, olhava para o caos entre os bandidos com uma expressão inevitavelmente chocada. Aqua, indo contudo, parecia ainda mais poderoso do que ele imaginava. Felizmente, ela não havia feito isso no restaurante, ou a compensação por si só poderia ter custado a vida dele. Vendo os bandidos em desordem, Tomoya permaneceu escondido, sem se mover um centímetro. Embora suas armas mais ameaçadoras, os mosquetes de pederneira, estivessem encharcados e inutilizáveis, ele estava confiante em sua capacidade de resistir a lâminas e outras armas brancas com sua defesa robusta. Entretanto, os bandidos ainda mantinham um poder de combate significativo. Não era o melhor momento para atacar. Se inicialmente Tomoya tinha 30% de chance de lidar com os bandidos, agora era de 60%. Continuar a importuná-los assim por alguns dias pode aumentar suas chances para 90%. Antes de chegar, Tomoya havia considerado unir forças com os moradores da Vila Fuxia. Com a ajuda deles, eles poderiam eliminar rapidamente os bandidos de Iguma, mas ele acabou desistindo. Além de duvidar que os aldeões que normalmente tinham medo de bandidos teriam coragem de lutar, ele não queria dividir a recompensa de quase 10 milhões de belis com mais ninguém. Muito bem, Aqua. Vamos nos retirar por enquanto e levar mais água para eles amanhã. Tomoya gesticulou para que Aqua recuasse. Esse nível de esforço é como espirrar para mim. Aqua, com as mãos na cintura e parecendo satisfeita com o elogio, parecia bastante feliz. Ei, Tomoya, não ande tão rápido. Eu não sei o caminho. Quando Aqua, imersa na grandeza de seu poder divino, voltou a si, Tomoya já havia refeito o caminho, caminhando mais de uma dúzia de metros de distância. O pôr do sol à distância descia gradualmente, marcando o início da noite enquanto a escuridão se espalhava pelo litoral. Como divindade, Aqua possuía o olho divino que podia ver através de tudo. Embora seu poder divino fosse bastante suprimido no mundo dos piratas, enxergar através da escuridão não era um problema. Em outras palavras, ela tinha visão noturna. Portanto, não era a noite em si que Aqua temia, mas as feras ferozes que se tornavam incrivelmente ativas naquelas florestas à noite, além de vários outros perigos desconhecidos. Entretanto, quando Aqua tentou seguir Tomoya, suas pernas cederam e ela caiu nos arbustos. Parece que a criação de água sagrada à distância não foi tão fácil quanto ela alegou. Ou melhor, ela superestimou seus poderes não totalmente recuperados. Sua visão estava completamente obscurecida pelos arbustos densos, e Aqua não conseguia mais ver a figura de Tomoya se afastando. Pior ainda, os sons farfalhantes de uma possível fera feroz por perto fizeram com que o medo se espalhasse rapidamente por seu cérebro. Espere, Tomoya, Lorde Tomoya, por favor, não me deixe para trás. A deusa da água, esgotada e assustada, chorou com os olhos cheios de terror. À beira do desespero, uma voz familiar surgiu não muito longe. Sério, não foi como espirrar para você? Tomoya, que havia se virado, afastou os arbustos que o obstruíam para alcançar Aqua, deitada no chão e tremendo, pensando que estava prestes a morrer nas mãos de uma fera selvagem ou ser descoberta por bandidos e enforcada. Aqua, ao ver Tomoya, não conseguiu se conter e começou a chorar, agarrando as pernas de sua calça. Senhor Tomoya, eu sabia que não me deixaria. Antes que ela pudesse terminar, Tomoya cobriu sua boca com a mão. Fala baixo, droga. Se você atrair os bandidos, não hesitarei em te abandonar. Ao ouvir isso, Aqua imediatamente parou de chorar e assentiu repetidamente. Felizmente, os bandidos estavam desorientados demais pela enchente repentina para prestar atenção em qualquer outra coisa. Vamos, precisamos sair rápido. Tomoya se abaixou, limpando silenciosamente o ranho de seu perna da calça. Depois de limpar tudo, ele estendeu as mãos, pegou as pernas finas e claras de Aqua e a colocou com segurança em suas costas. Sob a noite que caía, eles rapidamente deixaram a montanha ocupada pelos bandidos, retornando para a iluminada Vila Fuxia. Uf, finalmente voltamos. Estou tão cansado. Aqua, de pé novamente, recuperou um pouco de força e inalou avidamente o ar pacífico e seguro da vila. Por que você não diz nada, Tomoya? Ela notou o silêncio de Tomoya ao seu lado. Acho que Aqua, você deveria considerar perder algum peso. Tomoya sacudiu seus braços um tanto doloridos. O rosto de Aqua ficou vermelho, e ela se defendeu apressadamente. Esse é o peso de uma deusa, não o meu, ok? Tomoya não se incomodou com a deusa teimosa e caminhou sozinho em direção ao restaurante. Ao ver isso, Aqua hesitou por alguns segundos antes de segui-lo de perto. Sério, Tomoya, é muito rude dizer isso na frente de uma deusa. Você não pode aprender um pouco com esses heróis elegantes e cavalheiros? Elegância e gentileza podem ser trocadas por dinheiro? Não. Então, para que serve isso? Você tem razão. Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!